Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ruth, do canal Prof. Rutinha e suas suculentas. E no vídeo de hoje eu vou estar respondendo a duas perguntas que a inscrita Magna de Oliveira fez a respeito do cultivo de suculentas. Ela quer saber o que fazer para as suculentas se desenvolverem e qual substrato ideal podemos estar usando no cultivo das nossas belezuras. Se você já gostou do tema deste vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho para estar recebendo dicas no cultivo de suculentas toda semana. Então, gente, eu vou deixar 5 dicas importantíssimas. 5 dicas que valem ouro para que você possa estar cultivando, para que você possa estar ajudando no desenvolvimento das suas suculentas. Agora, vamos ao vídeo. Então, gente, o que podemos fazer para que as nossas suculentas se desenvolvam saudáveis e com rapidez? A primeira dica, gente, é dar muita, mas muita luminosidade a elas. E as suculentas que forem de meia sombra e de sol pleno, elas têm que tomar sol, elas têm que tomar as suculentas de meia sombra, pelo menos no mínimo, né? 4 horas de sol por dia. E as suculentas de pleno sol, quanto mais sol vocês derem a elas, mais bonitas e saudáveis elas irão ficar. Ó, como esse Cedonus bomeriano. Ele só está assim nessa coloração porque ele pega bastante sol. Ele está sendo cultivado aqui no canteiro externo, na rua, no tempo, né? E por isso que ele está nessa coloração maravilhosa. Eu coloquei também uma Letícia aqui, olha que lindinha que ela está. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, ó, ela já está dando bebezinhos, então quer dizer que ela gostou bastante do clima, né, do substrato e do sol que ela está recebendo. Então, suculenta, ela precisa de luminosidade, mesmo sendo uma suculenta de sombra, ela não vai ser cultivada dentro de casa ou num local muito escuro, ela vai ter que receber bastante luminosidade. Quanto mais luminosidade você der à sua suculenta, mais saudável, colorida. Olha essa orelha de elefante, gente. Olha a coloração dessa planta. Mais colorida, saudável ela irá ficar. Eu sei que às vezes eu sou meio repetitiva no que eu falo, mas é o que tem dado certo para mim, né? Essa Crassula Capitella Campfire aqui também, ó, ela está cheia de bebezinhos aqui, já está começando a ficar vermelhinha, vocês sabem que ela adquire uma coloração bem avermelhada, né? Isso tudo porque ela está recebendo a luminosidade, no caso aqui o sol, né, adequado. Por isso que elas estão assim lindas. E olha ali atrás as minhas Gastones Bonieri, que coisa linda! A segunda dica, gente, é a quantidade de água que a gente dá para as nossas suculentas. As regas, né? As tão temidas regas, que a maioria do pessoal tem muita dúvida. E eu confesso que eu também. Eu errei bastante no início do meu cultivo com as minhas suculentas nessa questão de regas. Porque assim, né, tem muita gente que diz que suculenta não gosta de água. Não, suculenta gosta de água sim, ela precisa de água para viver, como qualquer ser humano e qualquer planta, né, qualquer animal, qualquer vegetal precisa de água para viver, mas na quantidade certa. Na verdade, as suculentas elas não precisam de tanta água assim como a gente imagina, né? Ou quanto às vezes a gente oferece a elas. Uma dica bem eficaz e que eu estou, né, fazendo aqui com as minhas suculentas, olha essa White Gilva, gente, deixa eu filmar mais assim para vocês verem que coisa mais linda. É assim, ó, em dias úmidos, porque vocês sabem que aqui no sul a gente tem esse problema da grande umidade do ar, né? Tem semanas de muita chuva, então a gente tem muita umidade. Então, nesses períodos de muita chuva, eu só rego elas quando o substrato está totalmente seco e quando eu percebo que essas folhinhas aqui de baixo, gente, ó, elas começam a ficar mais murchinhas. Aí então eu rego e ainda eu rego com cautela.
Em períodos mais secos, de sol a semana toda, nas minhas suculentas que pegam bastante sol, aí é diferente, então eu consigo dar água a elas e regá-las uma vez por semana. Mas no inverno eu já cheguei a ficar até 15, 20 dias sem estar molhando. Por quê? Porque o inverno aqui nosso também, ele é, né, além de ser mais frio, ele é mais úmido. Então o substrato ele demora um pouquinho mais a secar. Mesmo o substrato sendo um substrato airado, bem levinho, mas ele demora um pouquinho mais para secar. Então, neste período, né, eu fico mais de olho agora, porque no início eu também confesso que eu também errei bastante, mas que com o tempo a gente vai aprendendo, né, gente? A gente vai aprendendo com elas, elas vão nos ensinando o que elas mais gostam. Então, a segunda dica é a quantidade de regas, né? A gente maneirar na quantidade de água que a gente dá para elas. A terceira dica para que elas tenham um pleno desenvolvimento, gente, é cultivar elas em um local bem arejado, bem iluminado. Quanto mais luminosidade, quanto mais arejado for o local onde vocês cultivarem as suas suculentas, mais sucesso vocês vão ter. Por quê? Elas não vão fungar, elas vão crescer saudáveis, ataque de cochonilhas praticamente vocês não vão ter. Não é que vocês não tenham, mas vai ser bem menos, né? Porque tem algumas suculentas que eu não sei o que acontece, que de tanta cochonilha que dá nessas meninas, né? Então, quanto mais sol a gente dá para elas, como lá na frente eu tenho uma chaviana, né? A chaviana eu aprendi que quanto mais sol, de repente até torrar no sol, mais torrar ela no sol, melhor para ela. Mas ela cresce saudável e com menos cochonilha. A mesma coisa a outra que está ali do lado, ó, no potinho verde, que é a Angel. Também, a Angel, quanto mais sol, gente, melhor. Quanto mais sol você der para elas, menos cochonilhas e fungos elas vão ser acometidas. Esse aqui é um vasinho que eu fiz recentemente, da minha patinha de urso. Eu estava cultivando ela um outro espaço e não estava dando certo. Depois que eu fiz a troca do vaso, né? Também uma dica, gente. Às vezes a suculenta da gente não se desenvolve e não vai para frente. Só de fazer a poda e trocar ela de vaso, elas já ficam assim, ó, lindas, gorduchinhas e saudáveis. Mas também assim, essas aqui, elas pegam sol das 7 horas da manhã, aí perto do meio-dia, aí por umas 10 horas, fica um pouquinho de sombra aqui, mas meia hora, 1 hora da tarde já começa a pegar o sol novamente. Esse aqui é uma Orion. Olha o tamanho dessa belezura e olha a coloração que ela está. Isso tudo porque ela recebe bastante sol, bastante luminosidade, né? Os dias que são nublados também é que pega bastante luminosidade. A gente tem que ficar esperta também os dias que são nublados, porque às vezes a gente cultiva as nossas suculentas num espaço que no dia que é nublado praticamente fica muito escuro. O que vai acontecer? Elas vão ficar estioladas, elas vão ficar fracas e propensas a pragas, fungos, né? E ficarem doentes. Elas não vão ter um desenvolvimento saudável, que é aquilo que a gente quer. Olha só essa aqui também, que coisa mais linda, gente, maravilhosa. Tem esse outro vasinho ali também de cactos que está maravilhoso. Aqui também, ó, eu fiz esses vasinhos, são vasos berçários, né? Não sei se vocês lembram de um vídeo que eu fiz para vocês, que eu trago as minhas suculentas lá de casa e coloco elas nesses vasinhos para elas estarem se desenvolvendo. Essa aqui, ó, foi atacada aqui do lado, que eu não lembro mais o que foi que atacou, é uma Polidonis, ela tá só na metade, gente. Mas olha a coloração da outra metade que sobrou, que coisa mais linda. E a gente vê que ela já está ficando saudável e já está melhorando. Aqui eu tenho uma outra daquela lá da frente, eu tenho que ver certinho a identificação dessa planta. Essa é uma outra Orion, essa já não está tão grande como aquela, né? Mas vocês podem ver o tamanho que ela adquire. Fica maravilhosa, né? Aqui é um bebezinho de Vivian e aqui eu tenho o Sedum Mirinai, que também está maravilhoso. Ele adquire essa coloração roseada, né? Com o sol. Aqui é uma bacia que eu fiz há pouco tempo. Olha só o solzinho que elas pegam, gente. Isso é tudo. Né? Então, o local onde a gente vai cultivar as nossas suculentas vai ser, vamos dizer assim, um ponto positivo para que elas possam se desenvolver com saúde e
compactas e coloridas e lindas como estão essas minhas aqui, ó. A quarta dica é o tipo de vaso que vocês vão estar oferecendo para as suas plantinhas. Essa minha Pink Butterfly, lindona aqui, está assim nessa coloração maravilhosa pelo estresse hídrico que ela está sofrendo, gente. Faz alguns dias que eu não molho, deixei mesmo, né, para ver se ela coloria, porque ela não estava bem coloridinha e deu certo. Ó, as folhinhas de baixo estão bem murchinhas, aquilo que eu falei para vocês, né? Então hoje ela vai receber água, tadinha, né? Ah, mas ficou tão linda. Então, ó, dá certo, tá vendo? A gente dá pouca água para elas, elas ficam bem coloridas e bem lindas. Então, aqui no sítio, a maior parte dos meus vasos, como vocês estão vendo, os que são cultivados em local coberto, eu cultivo eles em vasos de plástico. Por quê? É uma questão de economia mesmo, gente. Vocês sabem que os vasos de cerâmica, eles são bem mais caros. Na minha casa, lá na cidade, lá eu tenho bastante vasos de cerâmica. Tem alguns que eu fiz também com vasos de cimento, né? Eu tenho só esse aqui, ó, que eu trouxe de lá, que é essa mamilária linda, maravilhosa aqui, que está um show. Tem outros dois cactos aqui atrás, né? Mas o vaso de cerâmica, ele é muito bom para que o nosso clima aqui, porque o nosso clima aqui é um clima muito úmido, né? Então demora muito para estar secando o substrato. Então a gente sabe que o vaso de cerâmica, ele ajuda na secagem do substrato. Eu tenho também em latas. Vocês sabem que eu gosto de cultivar bastante as minhas suculentas em latas. Elas respondem muito bem, elas têm um desenvolvimento muito bom, bem rápido. Tem suculentas que preferem ser cultivadas na lata, né? Como essa minha chaviana aqui é uma que o meu cultivo está sendo mais em latas. Em casa eu tenho duas que estão sendo cultivadas em latas menores, naquelas latas de conserva de milho, pequenininha. Aqui eu trouxe ela e coloquei ela numa lata um pouquinho maior. E aqui eu tenho essa Sinocrássula índica também, que está muito bem. Ela já cresceu bastante, olha as folhinhas novas. Era bem pequenininha, bem bebezinha, gente. Também nesta lata. E aqui eu tenho a minha Angel, linda, maravilhosa, recebendo bastante sol. Eu tenho que estar sempre olhando para ver se não tem cochonilha, gente, porque vocês sabem que a Angel ama uma cochonilha, né? Olha a coloração já que ela já está adquirindo. A gente começou o outono ontem, então agora a gente vai ter noites mais frias, dias mais fresquinhos. Elas vão começar a ficar mais compactas, mais coloridas, pelo estresse do frio também, né? Porque vocês sabem que a suculenta ama um friozinho, né? Então, gente, vocês vão ter que estar observando as suas suculentas, se elas gostam mais de vasos de plástico, tem algumas que preferem, se elas gostam mais de lata. A chaviana, para mim aqui, ela dá mais certo em vaso de lata. Os cactos eu prefiro colocar em vasos de cerâmica, que eles preferem, ficam mais bonitos. Algumas equevérias também preferem os vasos de cerâmica e tem outras que também preferem muitas latas, né? E assim a gente vai cultivando e vai sendo feliz com as nossas lindezas. A quinta dica é a resposta de uma pergunta que a Magda me fez. Qual substrato ideal? Substrato ideal, gente, ele não existe. Por quê? Eu mesma uso dois tipos de substrato. Eu uso um substrato aqui no sítio, com as minhas suculentas cultivadas nos canteiros na rua. E eu uso um substrato em casa, onde eu cultivo as minhas suculentas, que eu cultivo elas em local coberto, né? Então, como que existe um substrato ideal? O substrato ideal é aquele que a gente consegue acertar, né, para o nosso cultivo. E como? Quais são os critérios, então? Então, eu vou deixar os critérios que eu acho que vai poder ajudar vocês. Um substrato que seja leve, que seja drenável, que seque rápido e que tenha pouca matéria orgânica, principalmente. Isso eu aprendi, gente, a duras penas, porque no início eu usava bastante matéria orgânica, eu usava humus, eu usava bastante esterco de galinha. Não que eu não use agora aqui nas minhas suculentas aqui no sítio, eu uso até porque é mais barato para mim usar, né, do que uma torta de mamona ou uma farinha de osso como eu uso em casa, né? Porque os canteiros aqui eles são muito grandes, então até é uma questão de economia mesmo, né?
mas eu uso bem pouco, eu não coloco mais tanto quanto eu colocava antes. Então essa quantidade que eu estou usando agora, eu vejo que é a adequada para que elas cresçam, né, com saúde, para que elas não funguem e para que os insetos, principalmente insetos, gente, se a gente coloca muita matéria orgânica nos vasos, agora como agora a gente vai entrar no outono e inverno, que nosso clima aqui ele fica um pouco mais úmido, elas começam a encher com aqueles mosquitinhos guinates, né? Para a gente evitar esse tipo de mosquito, a gente tem que praticamente eliminar a matéria orgânica do nosso substrato. E a gente controlando isso no adubo, a gente vai ter uma melhora grande no nosso cultivo, tá bom? Então o que eu uso? Eu uso mais a torta de mamona, né? E a farinha de osso nos meus vasos cultivados em casa. E aqui no sítio eu até uso né, um pouco de esterco orgânico, mas bem pouquinho, como vocês podem estar acessando ali nas playlists sobre os meus substratos. Eu tenho 3 vídeos de substrato, eu tenho um aqui do sítio, que vocês podem estar vendo, que eu faço ali, que eu mostro para vocês como eu faço o meu substrato aqui no sítio. E tenho também o que eu uso na minha casa, né, com os meus vasos lá na cidade, tá bom? Então eu acho que era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? São dicas simples, mas que fazem toda a diferença, gente. Eu sei que não é fácil acertar, parece ser tão simples. Eu sei que é uma coisa que vem com o tempo, com uma experiência. Quanto mais você cultiva elas, mais você aprende. Elas não ensinam muito, a gente aprende errando. Quanto mais você erra, mais você aprende, infelizmente. Mas se vocês conseguirem seguir essas 5 dicas que eu deixei para vocês, vocês vão ver que o desenvolvimento das plantinhas de vocês, das suculentas de vocês, e o cultivo vai melhorar bastante, tá? Então eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.